A Guerra Fria teve a sua origem no final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos e a União Soviética emergiram como as duas superpotências mundiais. Apesar de terem sido aliados na luta contra a Alemanha nazista, os dois países tinham divergências ideológicas e interesses geopolíticos divergentes que se tornaram evidentes no período pós-guerra. A diferença ideológica e os interesses geopolíticos divergentes entre as duas potências foram os principais pontos de tensão. A doutrina Truman e o Plano Marshall foram as respostas dos Estados Unidos à expansão soviética na Europa. A União Soviética estabeleceu o Bloco Oriental, que incluía governos comunistas em países do leste europeu. A divisão da Alemanha e a construção do Muro de Berlim também foram pontos de tensão. Esses fatores levaram a décadas de rivalidade. A União Soviética e os Estados Unidos tinham sistemas políticos muito diferentes durante a Guerra Fria. A União Soviética era um Estado socialista e comunista, com controle estatal sobre grande parte da economia e poder centralizado nas mãos do líder máximo, o secretário-geral do Partido Comunista. Os Estados Unidos, por outro lado, eram uma democracia liberal, com um sistema político baseado em eleições livres e justas, separação de poderes entre os ramos executivo, legislativo e judiciário e liberdade de expressão, imprensa e associação. Estas superpotências competiram em termos de tecnologia em uma corrida armamentista e espacial. Ambos os países buscaram desenvolver tecnologias avançadas para fortalecer sua posição geopolítica e militar. Os Estados Unidos lideraram a inovação tecnológica em muitas áreas, incluindo computadores, telecomunicações e aviação. Por outro lado, a União Soviética era forte em tecnologias relacionadas à exploração espacial, sendo a primeira a lançar um satélite artificial, o Sputnik, e o primeiro homem, Yuri Gagarin, ao espaço. Houve vários conflitos regionais em todo o mundo que foram influenciados pela rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Na Ásia, houve a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, na qual os Estados Unidos lutaram contra a Coreia do Norte e a China, que foram apoiados pela União Soviética. Também houve a Guerra do Vietnã, de 1955 a 1975, na qual os Estados Unidos apoiaram o governo do Vietnã do Sul contra o Vietnã do Norte comunista, apoiado pela União Soviética. Na América Latina, os Estados Unidos apoiaram regimes militares anticomunistas em países como Brasil, Chile e Argentina, enquanto a União Soviética apoiou governos socialistas em Cuba e Nicarágua. Na África, houve conflitos em Angola e Moçambique, nos quais os Estados Unidos e a União Soviética apoiaram lados opostos. Na Europa, a Guerra Fria foi caracterizada pela divisão da Alemanha, com a Alemanha Ocidental localizada com os Estados Unidos e a Alemanha Oriental localizada com a União Soviética. Na América, houve uma onda de patriotismo e medo do comunismo que se manifestou em filmes de Hollywood, como The Manchurian Candidate e Invasion of the Body Snatchers. A cultura popular também refletiu o movimento crescente pelos direitos civis, a contracultura e a Guerra do Vietnã, com músicas como Blowin' in the Wind, de Bob Dylan, e Fortunate Son, do canadense Clearwater Revival. Na União Soviética e em outros países socialistas, a cultura popular também foi influenciada pela ideologia comunista. A arte e a literatura muitas vezes enfatizavam a luta do proletariado contra o capitalismo e o imperialismo, enquanto o cinema e a música eram usados para propagandear os valores socialistas. A Guerra Fria teve um impacto significativo na cultura popular em todo o mundo que foi refletida na arte, no esporte, na música e no cinema. A globalização é um processo histórico que se acelerou no final do século XX, impulsionado pela expansão das tecnologias de comunicação e transporte. Ela é caracterizada pela integração econômica global e pela conexão instantânea de pessoas em todo o mundo através da internet e das redes sociais. Os Estados Unidos, como superpotência mundial após a Segunda Guerra Mundial, tiveram um papel importante na criação de uma ordem econômica global baseada no dólar americano e no livre comércio. A liberalização do comércio e dos investimentos em muitos países anteriormente isolados, após o fim da Guerra Fria, também contribuiu para a aceleração da globalização. Apesar dos benefícios da globalização, como o comércio eletrónico e a colaboração em escala global, ela enfrenta desafios e críticas, como o aumento da desigualdade econômica, a degradação ambiental e a exploração de trabalhadores em países em desenvolvimento. Há também preocupações sobre a perda de identidade cultural e o surgimento de um mundo homogeneizado. A internet surgiu no final da década de 1960, como um projeto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos chamado ARPANET, que visava criar uma rede de comunicação descentralizada que pudesse resistir a ataques nucleares. Ao longo das décadas seguintes, a rede se expandiu e evoluiu, permitindo a conexão de computadores em diferentes partes do mundo. Em 1989, o cientista Tim Berners-Lee criou a World Wide Web, tornando a internet mais acessível e fácil de usar para usuários comuns. A partir dos anos 1990, a internet se tornou uma ferramenta fundamental para a comunicação,
comércio, educação e entretenimento em escala global, e a disseminação da tecnologia sem fio e dos dispositivos móveis aumentou ainda mais sua presença na vida das pessoas. Apesar de seus muitos benefícios, a internet também enfrenta desafios, como a disseminação de desinformação e a violação da privacidade dos usuários. O consumismo é um fenômeno social que surgiu na sociedade moderna, marcada pela produção em massa de bens e pela cultura do consumo. Ele se caracteriza pela busca constante de novidades, pela valorização do ter em detrimento do ser e pela ideia de que o consumo é capaz de gerar felicidade e status. O consumismo surgiu como uma forma de estimular a economia, gerando empregos e movimentando o comércio. No entanto, com o tempo, ele se tornou um estilo de vida e uma forma de identidade social, em que a aquisição de bens é vista como uma forma de demonstrar sucesso e poder. Apesar dos benefícios econômicos que o consumismo pode trazer, como a geração de empregos e o aumento do poder de compra, ele também é alvo de críticas. Dentre elas, destaca-se a preocupação com o impacto ambiental e social da produção em massa de bens, a promoção de valores materialistas e individualistas, além do endividamento das pessoas que buscam satisfazer as suas necessidades de consumo.